Hi guys, welcome back. Então sejam bem-vindos novamente à nossa aula. E hoje o assunto é possessive case. Vamos estudar? Let's go! The genitive case, ou caso genitivo, também conhecido como possessive case, que é o caso possessivo. Ele é característico da língua inglesa. Por quê? Porque ele é utilizado para indicar que algo pertence ou está associado a alguém ou a alguma coisa. Como assim? É tipo o possuidor mais apóstrofe S mais coisa possuída. É mais ou menos essa fórmula. Essa indicação é feita de forma gráfica, com o uso do apóstrofo S ou do apóstrofo, sozinha. Né? Imediatamente após a palavra que representa o possuidor, que nem eu falei, quem possui, e antes do que é possuído, coisa possuída. Diferença entre o uso do apóstrofo S e o apóstrofo sozinho. Tanto o apóstrofo S quanto o S são utilizados para indicar posse ou associação. A diferença entre o uso de um e o uso do outro está diretamente relacionada com a última letra da palavra que representa o possuidor. A regra geral é colocar o apóstrofo e o S, que é usado com as palavras que não terminam em S. Por exemplo, o nome Mateus termina com S. Então, aí, nesse caso, você não coloca apóstrofe S, você coloca só apóstrofe, ok? Tem um exemplo aí, ó. Elena's cat is cute. O gato da Helena é fofinho. Terminou com apóstrofe S porque Helena não termina com S. Mas, por exemplo, no exemplo seguinte, the kids' toys are broken. Os brinquedos das crianças estão quebrados, você já percebe, porque a palavra terminou com S, então, nesse caso, você coloca só apóstrofe, ok? Regras para usar o apóstrofe ou apóstrofe S. Confira as explicações que vão aparecer no seu vídeo e saiba quando usar o caso genitivo em inglês, tá ok? Ele pode ser indicado para pertencer, de novo, para que algo pertence a alguém ou está associado a um ser animado. Então, my friend's boyfriend is tall. O namorado da minha amiga ou do meu amigo é alto. Her father's car is new. O carro do pai dela é novo. The boy's sister is in Japan. A irmã dos meninos está no Japão. Então, perceba, naqueles casos que eu falei antes, sobre o apóstrofe S e só o apóstrofe, ok? Seres inanimados, não podemos usar essa regra. O caso possessivo em inglês não é utilizado com seres inanimados. E em vez disso, você tem que botar a preposição of para utilizar nessa demonstração de posse. Então, a gente vai ver alguns exemplos na tela de como indicar posse no caso de seres inanimados. Por exemplo, o telhado do prédio. São duas coisas inanimadas, então fica the roof of the building. A perna da cadeira, the leg of the chair. A porta do quarto, the door of the bedroom. Então, essa regra geral, né, que nós falamos anteriormente do caso genitivo, eles não são usados nesse caso, tá ok? Tem mais exemplos aqui, tá? Porque tem sempre uma exceção. Toda língua tem uma exceção e o inglês também vai entrar nessa. Então, exceções. A Terra. Então, no caso, centro da Terra, a gente vai falar the Earth's core. Corpos celestes, por exemplo, a superfície da Lua, the Moon's surface. Os serviços da empresa, the company services. A Catedral de São Pedro, St. Peter's Cathedral. 1 quilo de arroz, a kilo's weight of rice. O prédio mais alto do mundo, the world's tallest building. Pelé é o jogador de futebol mais famoso do Brasil. Pelé is Brazil's most famous soccer player. Em um mês, aí você vai usar, in a month's time. E palavra que não termina em S, você pode colocar o apóstrofe S, tá? Do mesmo jeito. E quando uma palavra termina com qualquer letra que não seja o S, o caso genitivo é indicado através da explicação do apóstrofe S. Por exemplo, Ralph's sisters is out of town. A irmã de Ralph está fora da cidade. My brother's vacations are around the corner. As férias do meu irmão estão chegando. Her dog's name's Duke.
o nome do cachorro dela é Duke. Então, tem outras regras, então nós vamos continuar. Plural que não termina em S, a gente vai colocar apóstrofe S. Vocês têm que lembrar da primeira aula. A nossa primeira aula, a gente estudou alguns plurais irregulares. Mas se não termina em S, a gente vai para a regra geral. Então, quem, por exemplo, the children, nós aprendemos na primeira aula que the children são as crianças, os filhos, que é o plural de the child, a criança, o filho, a filha, né? As bicicletas das crianças são novas. The children's bikes are new. As roupas dos homens estão à esquerda. Men's clothes are on the left. O banheiro das mulheres é à direita. Women's restroom is on the right. Então, volta àquela regra que eu falei. Toda palavra que termina em S, usar apóstrofe S. Quando a terminação de uma palavra já possui o S, não é necessário repeti-lo. Basta acrescentar o apóstrofe para indicar que esta palavra possui ou está relacionada a algo. Mais exemplos. A coroa da princesa é feita de ouro. The princess's crown is made of gold. Quais são os horários da aula? What are the classes hours? Plural que termina em S, usar somente o apóstrofe. Isso mesmo. Quando a palavra que representa o possuidor está flexionada na forma de plural e ele é regular, termina em S, basta usar apóstrofe para indicar a posse. Isso vai ficar na sua mente. Exemplos. The kid's teacher had a baby. A professora das crianças teve neném, teve um bebê. American school buses color is yellow. A cor do ônibus escolares americanos é amarelo. My boss's car is awesome. O carro do meu chefe é o máximo. Você tem que ver também a regra do plural dos substantivos, tá? Que a gente já estudou. Então, dê uma revisada lá para você não bobear e não saber quando coloca o apóstrofe ou somente apóstrofe S, que é a regra geral, tá ok? Com nomes próprios. E aí, Gleisca? E com nomes próprios? Com nomes próprios que terminam em S, é possível utilizar tanto o apóstrofe S como o apóstrofe. Lembra da regra do Mateus, que eu falei lá na frente? Que você pode colocar só apóstrofe, mas existem autores que colocam apóstrofe S, tá ok? Mas os dois estão certos. Charles Brothers, ou Charles, apóstrofe S, Brothers, fica os irmãos do Charlie. O filho da senhora Jones, Mrs. Jones, son, ou Mrs. Jones, apóstrofe S, son. A neta de Lourdes, Lourdes granddaughter, ou Lourdes, apóstrofe S, granddaughter. Então, não tem problema. Nomes bíblicos, clássicos ou históricos. Nos casos de palavras que representam nomes bíblicos, clássicos ou históricos, é recomendável expressar a ideia de posse através do uso da preposição of. Sendo assim, o uso do genitivo deve ser evitado, somente nesses 3 casos. Por exemplo, os milagres de Jesus, the miracles of Jesus. As ideias de Tiradentes, the ideas of Tiradentes. Os feitos de Hércules, the works of Hercules. Então, quando pertence a mais de uma pessoa, quando queremos nos referir à mesma coisa que pertence a 2 pessoas ou mais pessoas, o genitivo deve ser aplicado no último possuidor. Por exemplo, eu e meu marido temos um carro. Então, nesse caso, vai ficar no nome dele. Se eu colocar o dele por último, isso vai ficar no meu, se for o nome por último. Por exemplo, o carro de Lucas e Rafaela é azul. Lucas and Rafaela's car is blue. Por quê? Porque você vai ver lá na frente. Porque se você botar separado, vai dizer que é o carro do Lucas e o carro da Rafaela. Mas isso teria que estar no plural. Seria are blue. No caso aí, não. Lucas and Rafaela's car is blue. Né? My mother and my father's trip will be next month. Então, a viagem da minha mãe e do meu pai será mês que vem. Então, a última palavra, coloca apóstrofe S. E lembrando que se a última palavra terminar com S, você somente coloca o apóstrofe, ok? Gabriel, Rafael and Miguel's apartment is ready. Ou seja, é o apartamento do Gabriel, do Rafael e do Miguel que está pronto. Porque é somente um objeto que pertence a 3 pessoas.
iremos nos referir a diferentes coisas que pertencem a diferentes pessoas, o genitivo deve ser aplicado em todos os possuidores. Lembra que eu falei? Se eu tivesse um carro e meu marido tivesse um carro, eu teria que colocar o apóstrofe, tanto no meu nome como no dele, né? Ou mesmo a palavra. Por exemplo, men's and women's restrooms, o banheiro dos homens e o banheiro das mulheres. Tom's and Jerry's behaviors are pretty different. O comportamento do Tom e o comportamento do Jerry são bem diferentes. Duke's and Izzy's toys are outside. Os brinquedos do Duke e dos brinquedos da Izzy, no caso em inglês, tá em português, estão lá fora. Então, sempre pense nisso. A gente já estudou as preposições, quando usar in ou yet, né? Então, isso aí também dá uma revisada, porque isso pode ajudar você no caso genitivo, ok? Vamos aos nossos exercícios. Faça os exercícios abaixo para testar os seus conhecimentos sobre o caso genitivo. Esse aí ele vem da URCA, tá? You can find an example of genitive case in A. They are going to miss him when he's gone. B. It's not so much his massive wealth or media influence. C. Berlusconi is not just any old charlatan. D. Because he's created it through his media influence. Or E. Italy's greatest weaknesses and its worst instincts. Letter E. Very good, guys. Number 2. They are talking about modern ideas. A. People. B. Of people. C. People apostrophe. D. People's apostrophe S. Letter D. People's apostrophe S. Excellent. 3. I have just bought my food. A. Dog. B. Dogs. C. Dog apostrophe S. D. Dog apostrophe E of dog. Letter C. Dogs apostrophe S. Excellent, guys. Chegamos ao fim de mais uma aula. E hoje foi sobre possessive case ou genitive case, como nós vimos durante a aula. Espero que vocês tenham aprendido muito e agora fiquem com o seu monitor.